E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de CAM e hoje nós vamos fazer uma pecinha real, uma programação real completinha, de uma peça bem simples aqui que a gente tem, para que a gente possa fazer esse contorno e usinar essa pecinha no nosso centro de usinagem, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, existem alguns parâmetros que nós precisamos nos atentar. Quais parâmetros são esses? Primeira coisa, em que sentido que eu quero fazer a minha usinagem? Se eu quero usinar ela no sentido horário ou se eu quero usiná-la no sentido anti-horário. Nós vamos fazer exercícios das duas maneiras. Segunda forma, pessoal, segunda forma não, segundo ponto a ser avaliado. Eu preciso saber qual é o diâmetro da minha ferramenta, pessoal, qual é o raio da minha ferramenta, né? Por quê? Porque eu preciso fazer a compensação do raio da ferramenta e eu preciso colocar isso no meu programa. A gente vai explicar isso direitinho. E o terceiro passo é, além de saber as medidas da forma da minha peça, eu também vou precisar, pessoal, saber essa profundidade aqui, ó, essa altura que a minha peça vai ter, né, a profundidade dela, que a gente também vai colocar no programa. Então, primeira coisa, aqui, ó, o exercício está nos orientando, ó, a fazer a usinagem no sentido horário, né, ó, nesse sentido aqui, pessoal. Tudo bem? Então, vamos às linhas de programação. Primeira linha, pessoal. Vejam só. N10 é a nossa primeira linha. G54. O que é o G54? O G54 eu vou definir o meu ponto zero, o meu ponto de referência. Então eu consigo deslocar o meu ponto de referência, certo? E eu vou deslocá-lo por um sentido muito simples, pessoal. Vejam só, se o meu ponto zero continua aqui onde ele está, a minha ferramenta ela vai tomar esse ponto aqui ó, como referência. Pessoal, o que vai acontecer se eu não deslocar o meu ponto zero e não fizer a compensação do raio? Olha só, eu vou mandar ele subir, olha aqui pessoal, ó, ele vai usinar dentro da minha peça também. Ó. Conseguem ver? Então a minha peça aqui que eu gostaria, por exemplo, que ficasse com 70, ela vai ficar ali com 60. Ela vai ficar menor. Então, pessoal, o que é a estratégia? A gente vai deslocar o ponto zero da ferramenta ó, exatamente para as medidas do raio da minha ferramenta. E olha só o que vai acontecer. Quando eu começar a usinar, pessoal, ó, ela vai usinar exatamente onde eu preciso. Ó. Ela vai usinar exatamente sem tirar material a mais ou a menos. Ó. Então eu preciso compensar esse raio da minha ferramenta jogando esse ponto zero, em vez de ser aqui, ao invés de ser aqui, né, ele vai ficar aqui, pessoal. E quanto é que eu vou deslocar? Eu vou deslocar o raio dessa ferramenta exatamente o tamanho dele em x e em y. Quanto, pessoal? Como eu quero deixar aqui para fora, eu vou deslocar ele negativamente, para a esquerda e para baixo. Então eu uso o G54 para fazer esse deslocamento. O G0, pessoal, por quê? Porque eu quero fazer uma aproximação rápida, né? Eu quero que ele aproxime para esse ponto aqui com velocidade máxima da máquina. O G90 porque eu quero usar coordenadas absolutas, e aí os pontos que eu quero fazer essa minha configuração do G54 é o x menos 10 e o y menos 10. Então aqui eu estou informando que o raio da minha ferramenta vale menos 10, né? Ou seja, o raio vale 10, né? Eu estou compensando esse raio para que ele não usine a minha peça. Perfeito? Então, próxima linha, pessoal. A próxima linha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar qual vai ser essa profundidade que eu vou tirar, pessoal. Veja só, eu estou falando aqui Z-2. Essa face superior aqui, pessoal, ela é o Z0. Se eu falo Z-2, ele vai descer 2. Então, ou seja, ele vai me dar essa profundidade da minha peça. Isso daqui vai depender do desenho, 2, 5, 10, 15, que seja. Então, se eu estou mandando ele descer 2, ele vai aprofundar 2 e vai usinar a peça, deixando ela com 2 milímetros de altura. Tudo bem? No próximo passo, pessoal, vejam só. Agora que ele chegou nesse ponto menos 10, ele está aqui e ele aprofundou os 2 milímetros, eu vou falar com que ele agora usine em G1. A gente não faz usinagem em G0, né, pessoal? Tem que ser velocidade com a interpolação linear de avanço controlado. Então, com o G0, ele vai com a velocidade máxima, ele vai com avanço infinito.
Aqui, pessoal, infinito que eu digo o máximo da máquina, né? Com o G1 eu consigo controlar o meu avanço de acordo com o material que eu estou usando, com a ferramenta que eu tenho para usinar e coisas desse tipo. Então aqui que é interessante, o G1 para controlar essa velocidade, esse avanço. O G41, o que eu faço com ele, pessoal? Eu vou definir se eu vou fazer essa usinagem no sentido horário ou no sentido anti-horário. Esse G41 ele faz o quê? Ele é a compensação do raio da ferramenta. No caso do G41, o que ele faz? Ele vai compensar a esquerda, ó, que é exatamente para fazer a usinagem no sentido horário. Se eu fosse fazer no sentido anti-horário, pessoal, aqui ó, eu não usaria o G40, eu usaria outro, né? E aí a gente vai ver lá mais pra frente, eu vou mostrar para vocês. E aí ele faria essa compensação à direita. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Então, G1 para fazer o avanço controlado, G41 compensação do raio da ferramenta, que a gente colocou aqui em cima, né? À esquerda. O X0, então ele vai para o X0, que no caso seria esse daqui, ó. Ele vem para o X0 com o avanço de... aqui, ó, ele vem para o X0 aqui, né? Que é o X que a gente colocou. E ele vai com um avanço de 400, tudo bem? Então agora no próximo, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer as coordenadas de movimentação. Ó. O desenho está me dizendo que toda essa altura aqui da peça, né, esse comprimento, ele tem 60. Mas também tem aqui, pessoal, um raio ó, de 15. Então, 60 menos 15, eu vou vir até essa altura aqui. Ó. Que altura é essa? 60 menos 15, 45. Então eu vou subir até o y 45. Então a ferramenta vem até esse ponto aqui. Depois eu vou fazer uma interpolação circular no sentido horário, né, pessoal? Ó, eu vou girar no sentido horário. Então eu vou usar o G2. G2 e aí eu coloco os pontos de chegada. O G2 vai ser o X. Aqui é o X0. Ele vai aqui, pessoal, para o X15, né? Ó, exatamente o tamanho do raio. E o Y, ele vai para o Y de 60. Então ele vai chegar com a ferramenta nesse ponto aqui. Como eu estou fazendo a minha interpolação, eu preciso colocar o raio. Quando a gente usa na fresa, pessoal, a gente não vai usar o R15, né? A gente vai usar o CR15, que é o centro da circunferência 15. É a mesma coisa que a gente fazia no CNC com raio. Então, eu coloco isso e ele vem para esse ponto aqui. Próximo ponto agora, eu estou aqui com a ferramenta, eu vou falar para ele, ó, vai com G1 até o X70. Então, ele vai vir até o X70, que é esse ponto aqui. Ó. Vocês percebam, pessoal, que ele faz a compensação do raio. Ó. Normalmente, se eu não tivesse compensado, ele ficaria com 70 aqui. E aí eu teria um problema na usinagem. Como ele está fazendo essa compensação à esquerda, ele avança e compensa o raio, né, que a gente usou aqui no G41. E ele vem exatamente para esse ponto. Perfeito? X70. O próximo, agora Y10, ele vai descer, né? Então aqui, ó, toda essa altura vale 60, essa pequena altura aqui vale 10. Então, ele mantém o x e ele simplesmente desce aqui até o ponto 10. Ó. Então, ele desce até esse ponto, aqui, ó, já compensando, e ele faz a usinagem até esse ponto. Depois, agora eu vou para o x60 e para o y0. Então, ó, ele vai fazer esse chanfro aqui, né, pessoal? Ó. Ele vai fazer esse chanfrinho aqui, ó, onde ele vem aqui para o y0, ó, que seria esse y0 compensado menos 10, que é o raio da ferramenta, e esse menos 60 aqui, no caso tudo isso seria 70, ele volta a 10, ele fica nesse ponto. E aí, pessoal, vejam só, para zerar, eu vou passar com a ferramenta para completar o seu percurso, ó, eu vou para o x menos 10, que é o meu x0, né? Ó. Então eu passo totalmente da minha peça e eu termino a usinagem. Lembrando que aqui a compensação do raio ainda está ativa, então a gente precisa desativar. Agora, para desativar nesse ponto, eu uso o G0 para acionar o meu comando de cancelar a compensação do raio, cancelo a compensação com o G40 e uso o Z50 para ele retirar a ferramenta para cima para que a gente possa tirar a nossa peça. E para finalizar, pessoal, o que a gente faz? Para finalizar, a gente vem aqui e termina o nosso programa com o M30. Ó. E aí o nosso programa termina. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.